Vamos falar de algumas coincidências. Mais ou menos um ano e meio atrás, o Bebiano, que foi coordenador da campanha do Bolsonaro e que teve até do Bolsonaro uma promessa de ser o ministro da Justiça dele, depois foi trocado pelo Sérgio Moro, o Bebiano deu uma entrevista em que ele falou sobre o dia da facada do Bolsonaro, a fakeada. Diz aí, você acha que é facada ou facada fake? Pois bem, ele falou que aquele dia foi muito estranho e que o Carlos Bolsonaro teve envolvimento naquilo. Ele não falou envolvimento, mas ele falou teve culpa naquilo porque o Carlos Bolsonaro levou um drone no carro e aí o segurança do Bolsonaro não pôde ir, o segurança que ficava sempre com o Bolsonaro, um dos chefes da segurança. E aí por conta disso, a segurança naquele dia estava diferente, eram homens diferentes e a culpa era do Carlos Bolsonaro. Tá. Coincidência ou não? Mais ou menos 2 semanas depois, 2 semanas, 14, 15, 16 dias, o Bebiano infartou, ou foi infartado, não sei. Ele infartou ou foi infartado. Tá. Aí, olha só, passa o tempo, chegamos a julho de 2021. A Joyce Hasselman fala, mais ou menos também 2 semanas atrás, 2 semanas, 20 dias por aí atrás, ela falou o quê? Olha, o Bolsonaro me disse, dias antes da facada, ele me disse que, se eu levar uma facada, eu ganho essa eleição. Joyce Hasselman falou isso. Ela falou numa entrevista e depois ela repetiu algumas vezes. Tá. Coincidência ou não, a Joyce Hasselman apareceu, não foi hoje, eu já fui como ela apareceu, mas isso foi no domingo, dessa maneira aqui, ó. Tá aqui a Joyce Hasselman, com 5 ossos fraturados, com 2 dentes quebrados, com um monte de escoriação pelo corpo. Ela apareceu e ela disse que não se lembra de nada. Aí eu te pergunto, você acha que é coincidência sim ou não? Vamos falar aqui sobre o caso da Joyce e sobre alguns outros casos. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você sabe que em tudo que é de ruim, talvez não tenha envolvimento nenhum do Bolsonaro, mas a primeira coisa que vem à sua cabeça não é sempre que deve ser coisa do Bolsonaro? É sim ou não? Que na minha é, porque a gente vê as coisas que ele vem fazendo desde outros atentados, a gente sabe que o Bolsonaro sempre está envolvido em coisa ruim. Se você também acha que ele está sempre envolvido em coisa ruim, então inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo. Agora vamos falar sobre o caso da Joyce Hasselman. Primeiro eu vou mostrar aqui algumas fotos de como é que ela ficou. E é meio chocante até, porque a Joyce, deputada, tá sempre toda arrumada, maquiada, aí de repente ela aparece assim, ó. Ela tava dando entrevista, ela deu entrevista pro Globo e pro SBT, ela quebrou o dente e tudo mais. Tá, qual foi a história da Joyce? Joyce falou que sábado à noite ela não recebeu ninguém, estava na casa dela, e aí ela foi dormir, a última coisa que ela se lembra é ela assistindo uma série da Netflix. Aí ela toma um remédio sempre para dormir, que ela falou que tem insônia desde que se entende por gente. Tá. Tomou remédio para dormir, sábado à noite. Não recebeu ninguém em casa. O marido dela, segundo ela, dorme num quarto separado porque ele tem problema com ronco. Então ela dorme num quarto e o marido num outro quarto. Tá, acho estranho, mas ok, Aí a Joyce Hasselman acorda no domingo, às 7 da manhã, 7 horas depois, ela acorda em meio a uma poça de sangue, diz ela. E aí ela pensou, nossa, o que será que aconteceu? Será que eu devo ter batido a cabeça em algum lugar? Deve ter sangrado meu nariz? Mas ela percebeu que ela não conseguia levantar. Só que tem uma coisa, ela dá 2 entrevistas. A entrevista para o SBT, ela fala como se ela tivesse se levantado. Na entrevista para o Globo, ela fala que não. Ela fela que o marido dela, que ela levantou porque ela não conseguia se levantar. Tá, isso você conta a mesma história 10 vezes, pode acontecer de ter uma incongruência, uma coisa que se falou diferente aqui e dali, ok. Aí o marido dela é médico, ele fez tudo pra ela lá, ele a atendeu, tudo mais. Ela foi pro hospital e ela acionou a polícia legislativa. Ela disse que não lembra de nada, ela ficou 7 horas desacordada. Então não é uma coisa tipo, deram boa noite Cinderela, porque esse tipo de coisa a pessoa fica desacordada por muito mais tempo. Ela ficou apenas 7 horas desacordada. Ela disse que tem um galo do tamanho de uma laranja na cabeça, que provavelmente a primeira pancada foi na cabeça. Estranhíssimo o marido dela não ter escutado nada, mas se é um caso de ela estava dormindo, alguém deu a primeira pancada e depois começou a bater nela desacordada, realmente é uma chance do marido não ter escutado, ainda mais se ele tem problema de ronco. A pessoa que tem problema de ronco num estado suficiente para ter que dormir no quarto separado da esposa, porque deve ser um baita de um problema, e esse cara já deve estar acostumado a dormir escutando o próprio ronco sem acordar. Então imagina alguém desacordado sendo espancado em outro lugar, não tem alguma chance dessa pessoa não ter escutado. Agora, vem as partes graves. A Joyce Hasselman estava no apartamento funcional da Câmara dos Deputados. Ela está no apartamento funcional de deputado. Quer dizer, ela está num local que pertence à Câmara dos Deputados.
Os deputados têm apartamentos funcionais, alguns ganham auxílio, outros ficam lá no apartamento funcional, e isso pertence à Câmara. Quando ela perder o mandato, se algum dia ela sai, não for reeleita, ela não tem mais aquele apartamento, não é dela, vai ser de outro deputado. Aí ela disse, outras pessoas têm a chave, porque outras pessoas já moraram aqui, funcionários que eu já tive têm a chave, então qualquer pessoa pode ter entrado. Ela diz que não tem ninguém, que está completamente vazio, porque a Câmara dos Deputados, o Senado também está em recesso, então não tem ninguém ali naquele complexo. Só tem ela e tem um outro deputado que está com o filho. Ela falou, a não ser que alguém esteja escondido. Pois bem, essa é a história da Joyce. Vamos lembrar uma coisinha. A Joyce Hasselmann era uma das maiores disseminadoras de fake news antes da campanha. A Joyce Hasselmann era bolsominion, ajudou a eleger o Bolsonaro, inclusive muita gente deve estar lembrado daquela fake news de que o PT pagou 600 milhões para Veja defender o PT. Lembra dessa fake news? Foi inventada pela Joyce Hasselmann, ou pela equipe dela, enfim, foi disseminada pela primeira vez pela Joyce. Ela era uma das maiores disseminadoras de fake news. A Joyce Hasselmann é uma das poucas pessoas que fazia parte ativa do gabinete do ódio, estava ali perto do gabinete do ódio e que largou o bolsonarismo. O Frota, por exemplo, ele usava das fake news, mas ele não entendia de produção de fake news. A Joyce Hasselmann entendia. Ela entendia não tem como você perder o entendimento, entende até hoje. Então, primeira coisa, toda a solidariedade a Joyce. Segunda coisa, muito difícil acreditar em tudo que ela fala, em tudo, porque a Joyce Hasselmann é uma mentirosa compulsiva, ela é uma pessoa que já foi acusada de plágio, inúmeras fake news, já foi condenada a pagar indenização por fake news, quer dizer, não é uma pessoa que eu acredito 100% do que ela fala. Terceiro, é muito estranho. Por quê? Porque ela começou a falar da facada mais ativamente há pouco tempo, e aí vão lá e dão uma surra nela, é praticamente um cala-boca. Mas o que é mais estranho pra mim é que o modus operandi da quadrilha bolsonarista é matar. O modus operandi deles não é dar uma surra e deixar a pessoa ali, não é. O modus operandi dele, a gente sabe, caso Marielle, é difícil você falar do caso Marielle sem você, em algum momento, ligar ao Flávio Bolsonaro e ao Carlos Bolsonaro. É muito difícil, e até o Jair Bolsonaro, porque o assassino falou pro porteiro que ia pra casa 58. Aí vamos lembrar que o Sérgio Moro, amiguinho da Joyce, é quem mandou o porteiro fazer o depoimento e mudar. Outra coisa, eu vi muita gente na esquerda falando, temos que ter sororidade com a Joyce, porque ela é uma mulher que foi agredida. Peraí, a Joyce é uma fascista. Fascista pra mim não é nem gente. A diferença da Joyce pra Carla Zambelli, por exemplo, é que a Joyce, ela escolheu o fascista Sérgio Moro. E a Carla Zambelli escolheu o fascista Bolsonaro. Fascista por fascista, o Moro colocou o Lula na prisão e o Moro elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro não colocou o Lula na prisão, fascista por fascista, o Moro é muito mais nocivo do que o Bolsonaro, se tivesse no poder 100 vezes mais. Então, fascista, não tenho empatia zero pela Joyce. O que acontece é o seguinte, ela tá contra o Bolsonaro, ela começa a falar da facada e ela, de repente, ela sofre um atentado, porque tem toda a cara de atentado. Ela disse que quando ela chegou no hospital, os médicos perguntaram se ela levou vários chutes. Ela falou que não se lembra. E a hipótese de queda, mesmo só olhando pela entrevista, a hipótese de queda é praticamente descartada, porque ela tem ferimento aqui, tem duas fraturas no nariz, quebrou dentes, fala, não, ela bateu com a cabeça muito forte, mas ela tem ferimento aqui, embaixo do seio, ela tem ferimento aqui, ela tem ferimento no joelho, tem em tudo que é lugar do corpo dela, só se ela caísse de uma escada, e talvez não de uma, mas caísse da escada, subisse rastejando e caísse de novo, só assim, para ela ter ferimento em tanto local diferente do corpo. Então, é uma coisa que a polícia legislativa vai ter que investigar. Agora eu te pergunto, você confia na polícia legislativa do senhor Arthur Lira? Com todo respeito aos policiais legislativos, mas a gente sabe que muda o presidente da Câmara, ele vai mudando as chefias. Assim como o Bolsonaro vai tentando aparelhar a Polícia Federal, a gente sabe que o bolsonarismo aparelha essa polícia. A única coisa que eu tenho assim para confiar na Polícia Legislativa, mais do que em qualquer outra, é que não daria para o Arthur Lira aparelhar essa polícia para tentar esconder alguma coisa do Bolsonaro, a não ser que os agentes que vão investigar sejam todos bolsominions, a não ser que fosse assim. Então, vamos ter que esperar a investigação. Mas agora liga com alguns fatos. O Bebiano falou da facada. O Bebiano falou da facada no Roda Viva. Eu lembro até, eu assisti aquele dia. Eu não gosto do Roda Viva, eu não gosto da Vera Magalhães. Tem um ranço só de olhar a cara da Vera Magalhães, ainda mais escutar a voz dela. Mas eu assisti o Roda Viva em que o Bebiano falou, e ele contou a história, que eles estavam no carro. Ele contava de um jeito que parecia até que eu estava lá. Ele falava que ele estava no carro, o Bolsonaro sentava ao lado dele, e do outro lado sentaria o segurança, mas o Carlos Bolsonaro insistiu para levar um drone que ele acabou nem usando no final.
que era o drone ficou no carro. E aí, o segurança que ia sempre com o Bolsonaro no carro não foi. O Bebiano já falou, eu estava preocupado naquele dia desde antes, muito antes de acontecer lá a facada. Eu estava bem preocupado. Aí ele fala que o Carlos Bolsonaro fez um auê e que o Carlos Bolsonaro nunca ia junto. Mas naquele dia, justo em Juiz de Fora, o Carlos Bolsonaro quis ir junto. Tá. Coincidência ou não? O Bebiano, depois daquilo, passa o quê? 2 semanas, 3 semanas, ao mesmo tempo em que a Joyce falou que a facada, a Joyce ensinou que a facada era fake, foi o tempo que o Bebiano falou isso. O Bebiano ele infartou. Eu não vou falar que ele foi infartado. Você comenta aí. Bebiano infartou ou ele foi infartado? Aí vamos lembrar do caso Marielle. A Marielle, ela teve uma briga feia com o Carlos Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Uma briga feia, muito feia. Briga assim que, por conta de um dos assessores dela, uma coisa assim. Depois dessa briga, a Marielle ficou viva mais ou menos 20 dias depois dessa briga. Depois dessa briga, mesma coisa do Bebiano, mesma coisa da Joyce Hasselman, até a linha do tempo é parecida. Ela brigou com o Carlos Bolsonaro dizia-se que ele não pegava nem mais o elevador quando a Marielle estava no elevador. Ele ia 9 sets de escada, 9 andares a pé de escada, ele subia, mas não pegava o elevador com a Marielle. Só para você ter ideia do que deve ter acontecido entre ele e ela. Marielle morreu, aí começa a investigar o assassino ligado à milícia que tem ligações com o Flávio Bolsonaro, o assassino, quando ele foi matar a Marielle horas antes, ele foi ao condomínio onde morava Carlos e Jair Bolsonaro. Está provado que o Carlos Bolsonaro estava lá no condomínio. E está provado que o assassino falou, eu vou para casa 58. Estava no livro do condomínio. E o livro do condomínio, quando o porteiro anotou ali, o Renault, Cobalt, placa tal, vai para casa 58. O porteiro, quando anotou aquilo ali, ele não tinha bola de cristal para saber que a Marielle seria morta naquele dia, ainda mais pelos integrantes daquele carro. Ele não sabia, então ele colocou ali, que foi o que falaram para ele. Rodoviária lá em Acaraú, Ceará. E vamos continuar indo pra cima desse desgoverno assassino, literalmente assassino. Falou.